Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é missionária Nadir Albano. Hoje é dia 7 de março de 2026. Hoje é um sábado, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30. Que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós só da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor. Visita meu esposo, meus filhos. Visita esse irmão, essa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a mensagem dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando um arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor está em Jó 16, que diz assim: Então Jó respondeu: Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, porque não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua graça, sobre a tua misericórdia, Senhor. Me ajuda a ministrar a tua palavra com humildade, com sabedoria, para que teu nome Senhor, me ajuda a ministrar a tua palavra com humildade e sabedoria, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado, porque não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a Trindade, é sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém, Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. Amém, Jesus, amém. A palavra do Senhor vai tá em Jó 16 hoje, tá? Que diz assim: Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas, pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão. E você, o que leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar com vocês. Como vocês, se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês, né? Então a gente vê que Jó, mais uma vez, né, está sendo ali condenado pelos seus amigos, né? Porque eles acham de falar aquilo que eles querem, mas eles não conseguem entender que o que Jó está passando é algo espiritual, é Deus provando, é Deus falando. E isso, igreja, esses conselhos deles, né, se tornam, assim, prolongados, mas são conselhos de crítica, tá? São conselhos destrutivos, né? Que eles querem o quê? Oprimir Jó, né? Então, são falsos consoladores, tá bom? Então, Jó achava que ia ser consolado pelos amigos, mas infelizmente não estão sendo. Eles estão sendo o quê? Estão simplesmente ofendendo, mandando a cabeça, fazendo gestos, desprezando Jó, e isso não está sendo legal. Está sendo algo muito difícil para Jó. No entanto, que Jó diz assim: bem que eu poderia falar com vocês se eu estivesse. Jó diz assim, ó: bem que eu poderia falar como vocês, eu poderia falar como vocês, né? Como vocês, né? Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Poderia, né? Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios e daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Então, o Jó, ele tinha a dor da alma e ele tinha a dor ali da angústia, né, de ser mal interpretado pelos seus amigos, né? Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família, né? Tu me deixaste deprimido. O que é uma testemunha? O que é uma testemunha disso? E a minha magreza se levanta e depõe contra mim. Então Jó, ele estava magro, Jó, ele estava deprimido, ele estava esgotado, né? Olha só, sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família, né? Tu me deixas deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Então, né, Jó, ele estava extremamente magro, né?
amargurado, já tinha perdido toda a família. Olha a situação de Jó aqui, igreja, né? Esse é o relato de Jó, de como ele se sente, né? Então, igreja, é a figura nítida, perturbadora, né? De como ele se sente, né? De como ele se sente devorado ali pelas falas dos seus amigos, entendeu? É muito, assim, perturbador a situação de Jó, né? E aí ele diz assim: Deus em sua ira ataca-me e faz-me em pedaços e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com olhar ferindo, né? Então, ele se sente uma presa, né? Tanto ali, né? Por Deus ali, sendo dilacerado, né? Como por seus amigos, né? Então, é muito difícil. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Olha a situação, né? Olha, esmurros meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair, mas não... Deus me fez cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, né? Olha só, eu estava tranquilo, mas ele agarrou-me pelo pescoço. Ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo, né? Então, ele se sentia ali despedaçado por Deus, tá? Assim que ele se sentia. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como guerreiro, né? Então, ele se sente assim, né? Destroçado, né? A gente vê que Jó, ele faz um resumo da sua desgraça, né? De como ele se sente, né? Embora ele seja inocente, né? Ele continua a sofrer, né? E aí, no 13, seus flecheiros me cercam, ele transpassou sem dó os meus rins, derramou na terra minha bilis, lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como guerreiro, né? Então, ele estava assim, não tinha, como eu posso dizer, para onde se esconder. E ele continua: costurei vestes de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó, né? Então, a igreja, ele tentava, né? Os sinais de luto dele, né? Era grande, né? Então, o luto de Jó, né? Ele estava em luto, luto total, tá? Aí ele diz: meu rosto está rubro de tanto eu chorar e as sombras densas circundam os meus olhos, né? Então, ele está aqui abatido, tá com olheiras, né? Esse é o estado de Jó, tá? Ele está com olheira. Olha só, o meu rosto está rubro de tanto eu chorar e sombras densas circundam os meus olhos, né? Então, é muito difícil a situação de Jó, né? O lamento dele, né? Então, aí ele diz assim: apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração, porque ele era o que? Ele era inocente, ele sabia da sua inocência. Eu acho muito lindo, né? Em nenhum momento ele se desculpado. Igreja, gente, todo o tempo ele sabia quem era ele, né? Então ele dizia no 16, 17, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração, né? Deus, ele conhece uma oração pura, ele sabe da santidade, porque ele é quem esquadrinha a mente e o coração do homem, amém? E ele diz assim: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Quem é a minha testemunha e sua, né? A mesma testemunha de Jó é Deus, porque Deus está nos céus e ele vê todas as coisas, né? Então, acho muito lindo aqui a maneira que Jó, né, ele expressa, né? Saiba que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, né? Deus está nos céus. O advogado fiel e justo, né? O meu intercessor e meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, né? Então ele diz que ele chora para Deus, né? Ele defende a causa do homem perante Deus, com quem
defende a causa de um amigo, né? Ele defende a causa do homem perante Deus como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno, né? Então Jó achava que ele ia morrer, tá? Ele achava que estava no fim. A sua vida estava no fim. Então, era algo terrível, né? O momento de Jó. Ele esperava só a sua morte, uma viagem sem retorno, né? Ele tinha certeza, né, que ele era inocente, que o sangue dele, né? A gente pode lembrar de Abel, que clamava sangue inocente, né? Ali, pelo que Caim, seu irmão, fez. Então, é muito duro, igreja, né? Porque Deus, ele conhece, ele vê, ele sonda, ele esquadrinha, né? E Deus, ele quer o quê? Que nós venhamos estar no caminho reto, que é o caminho dele. E Jó, ele tinha certeza, né? Ele chorava, estava com olheiras, cansado, mas ele sabia quem ele era, né? A gente tem que ter certeza da nossa unidade, a nossa identidade perante Deus. Quem é você perante Deus? Quem sou eu, né? Então, não deixa, né? Então, as pessoas dizerem, Jó ele não aceitava, né? Então, não deixa ninguém, as pessoas dizerem de você aquilo que Deus sabe que você não é. Então, Jó, ele sabia, já falou, não vou aceitar. Porque se eu aceitar, eu vou estar indo contra aquilo que Deus sabe que eu sou, né? Então, porque o 16 já diz assim, então Jó respondeu, já ouvi muitas palavras como essa, pobre e consoladores são vocês todos, assim, vocês são pobres, vocês estão falando de coisas que você não sabe, né? Esse discurso inútil nunca termina, né? E você, o que leva a continuar discutindo, você fica só falando que eu tô em pecado, você não sabe, né? Então, essa fala de Jó, né? Ela vem mostrar que os conselhos críticos dos amigos dele, né? Prolongados, né? Só estava fazendo mal para ele. Por quê? Porque era algo espiritual, né? E as coisas espirituais só discernem aquele que é espiritual, amém? Que Deus possa falar melhor aos vossos corações, tá? Que vocês tenham aí um final de semana abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe. Fiquem na paz.